Olá, boa noite amigos, bem-vindos a mais um vídeo da Curious Box. Hoje regressamos àquilo que é a nossa imagem de marca, que são as grandes entrevistas com grandes personalidades do mundo dos jogos de tabuleiro. Hoje falo em português porque a entrevista é em português com um dos maiores editores portugueses de uma grande editora portuguesa, a Pitágoras. Temos cá o David Mendes. Olá, David. Olá, Pedro. Olha, obrigado. Grande introdução, obrigado. Acho que a Pitágoras tem feito um trabalho, mas ainda está muito longe de ser grande. De qualquer forma, de certeza que as pessoas já se cruzaram com os teus jogos, com os jogos da Pitágoras, aí nas FNACs, nessas lojas todas que andam por aí, lojas nacionais e internacionais, só para dar aqui um cheirinho. Ainda há coisa de uma semana, alguém comentava que numa loja espanhola, eu creio que nos 5 destaques, 4 eram portugueses, ou 4 eram da Pitágoras. Eram 4 da Pitágoras. Eram 4 Aliás, jogos da Pitágoras. estavam seis jogos e eram 4 da Pitágoras. Estamos a falar num país que tem uma cultura de jogo extremamente grande e um mercado muito maior até do que o nosso. Pronto, como eu estava a dizer, de certeza que já se cruzaram com os jogos da Pitágoras, com o Quinto Império, com o Douro 1872, com o Fado, com o Rossio, com o Café, que são os mais recentes. Sei lá, há aí uma infinidade, com o Millions, que eu estou cheio de falar aqui no canal. Uma série de jogos que estão aí para serem jogados e para serem descobertos. E vamos falar aqui com o David. Eu quero saber, David, como é que tu começas a jogar? Ora, Já nasceste com o jogo ao lado ou não? não, não é assim. Eu acho que nós começámos todos da mesma forma, não é? A jogar o Monopólio e a jogar jogos simples das escadas e das cobras e coisas desse tipo. E portanto o meu percurso começa exatamente aí. Portanto, no Monopólio, enquanto criança. Depois, nós em criança, em casa dos meus amigos, nós tínhamos muito por hábito. Isto não é um jogo de tabuleiro, mas hoje em dia nós conhecemos o mercado, conhecemos outros tipos de jogos. Eu estou-me a lembrar que nós jogávamos e montávamos soldadinhos no chão e depois com berlindes tentávamos bater, portanto nós estávamos ali perante estávamos ali e acho que todos nós tivemos ideias e jogámos assim desse tipo, mas pronto, foi o Monopólio. Acho que foi o grande início. A entrada com os jogos ditos, portanto, modernos, foi muito mais tardio, portanto, estamos a falar ali por volta de 2010, 2011. Eu, inclusive, quando entro no mercado destes jogos, eu já estava a desenvolver o Quinto Império, já estava quase a ser, portanto, editado. E isto acontece que eu fui à casa de uns amigos a jantar e eles sabiam que eu andava com ideias de criar um jogo e eles na altura jogavam, tinham lá o Dixit e tinham também o Carcassonne e eles tiveram curiosidade de me apresentar e joguei. É engraçado que eu fiquei surpreendido, não é? Para quem estava habituado, Claro. não é? Um mercado completamente, uma coisa como um monopólio, ver um jogo daqueles. E depois fiquei com o bichinho. E depois é muito engraçado. Isto é uma coisa que aconteceu. É que eu fui comprar, portanto, eu na altura fui comprar está ali atrás, esqueci o Puerto Rico, e comprei numa loja online, sem fazer a mínima ideia do que é que estava a comprar. Eu julgo que foi na Diver, e apareceu e comprei, porque estava com uma grande promoção, e recebi aquilo, abri e fiquei a olhar para aquilo a pensar assim, mas o que é isto? Não sei o que é isto. E é engraçado que isto é uma grande lacuna, que eu só joguei o Puerto Rico em 2015, se não estou em erro.
Portanto, entretanto, eu já tinha jogado em coisas e o meu verdadeiro, portanto, a minha verdadeira entrada eu considero que começa em 2013, porque eu na altura tive uma loja em Pombal de jogos de tabuleiro, eu já tinha editado e já tinha publicado o Quinto Império, e depois surgiu a oportunidade de ter uma loja de jogos de tabuleiro na zona histórica, Pombal, com um colega meu que é o Gil, e foi aí que eu verdadeiramente entrei portanto, e fiquei a conhecer um pouco mais do mercado, não é? Na altura os jogos da Devir, portanto, da Mora Piaf, da Mebo, portanto, e da Diver, porque na altura eu vendia lá esses jogos e, portanto, uma das coisas que a loja tinha era umas cadeiras e umas mesas onde os jogadores ou as pessoas que queriam antes de comprar iam lá e jogavam. E, portanto, como havia muitos jogos na estante para vender, eu tinha sempre uma cópia para aprender e obviamente apresentar às pessoas e, portanto, foi aí que eu efetivamente tomei mais contacto com os jogos e com o mercado. No fundo entrar aquilo que eu considero que é entrar neste hobby, não é? E o Quinto Império começa quando? Portanto, o Quinto Império... O Quinto Império é o teu primeiro jogo, certo? Sim, é o meu primeiro jogo e começa em 2011. Portanto, eu começo a desenvolver o jogo em 2011 e começo a desenvolver o jogo porque eu na altura era professor de História e portanto, era professor de História, mas não era a tempo inteiro. Aliás, não era bem a tempo inteiro, era professor de substituição. E eu tive 2 anos nesta situação. Eu sabia que era uma situação muito instável, não é? E que tinha que encontrar uma alternativa àquilo. Mas, ao mesmo tempo, não é bem por essa necessidade, mas sim porque eu achava que os conteúdos de história eram um bocado pesados para as crianças e era difícil motivá-los, não é? E então eu comecei primeiro a desenvolver uns quizzes e os miúdos efetivamente aderiam portanto, à brincadeira e no fundo também, isto é importantíssimo, que eu via que eles através dessa forma aprendiam. E depois eu percebi que no mercado existiam muitos quizzes que podia fazer uma coisa diferente, não é? E comecei a desenvolver o jogo, portanto, quem conhece o jogo sabe que o jogo não é, portanto, não tem estas mecânicas, não é, dos jogos de tabuleiro modernos, não é? Mas ele foi desenvolvido efetivamente para que uma criança, um miúdo em idade escolar, pudesse efetivamente usá-lo e aprender alguma coisa e também que um professor pudesse, durante uma aula, conseguir explicar o jogo à sua turma e meter a turma a jogar. E, portanto, eu acho que nesse aspecto cumpriu e, portanto, isto começou em 2011 e a publicação foi em novembro de 2012 e, portanto, eu andei cerca de 1 ano portanto, na parte do desenvolvimento, mas também ao mesmo tempo eu andava pelo terreno a apresentar o jogo em várias zonas e tanto a professores como a museus, como possíveis parceiros, não é? E portanto foi um trabalho para ti pedra. Se fosse hoje, o que é que mudavas como designer? Se fosse hoje, o que é que mudavas no Quinto Império? É assim, eu não mudava nada, sinceramente. Eu acho que o jogo foi desenvolvido para um fim, ok? E naquele fim o jogo cumpre. E eu posso dizer que de 2012 a 2015 portanto, eu fiz muitas atividades em escolas. E se hoje a Pitágoras, portanto, cresceu, foi muito devido a esse trabalho, em que eu iria às escolas apresentar o jogo. E não cobrava nada, portanto não havia qualquer tipo de custo associado. Portanto, as pessoas no final, se quisessem, compravam o jogo, ok? Mas eu chegava e estava um dia inteiro numa escola a fazer atividades com o jogo. Portanto, eu tinha um dia por semana em que eu fazia isto.
E, portanto, isto era extremamente... portanto, foi um bom bote de ensino, porque, efetivamente, eu conseguia, na altura, pegar, portanto, e mostrar o jogo se calhar passavam-me 60 e tal alunos pelas mãos, não é? Portanto, vinha quase a escola inteira e vinham ali 45 minutos e, portanto, eles conseguiam jogar e, efetivamente, isso era muito interessante o facto de eu perceber que conseguia, numa turma inteira de 28 alunos, eu conseguia meter 5 jogos ou 6 jogos e eu conseguia passar por as mesas todas e, ao fim de 15 minutos, os alunos estavam todos a jogar. E depois, ao fim de 45 minutos, quando acabava a atividade, eles não queriam ir embora. E, portanto, eu sei que houve muitas escolas onde eu fiz isto, em que depois a escola adquiriu o jogo e os alunos estavam a ir para a biblioteca constantemente nos intervalos porque queriam jogar o Quinto Império. E, portanto, eu acho que naquilo que foi o principal objetivo do jogo, ele cumpre, e, portanto, eu não mudaria nada. A tua ligação, e importa dizer aqui que a Pitágoras, para quem não conhece, é uma editora que lança jogos relacionados, cujo tema é relacionado com algum aspecto da história portuguesa, certo, David? Sim. E é daí que vem a tua ligação à história. Exatamente. Sim. Para mim faz sentido trabalhar um tema que eu gosto, ok? E também porque foi o principal objetivo da fundação da editora. Portanto, ou seja, eu quando pensei a Pitágoras foi para resolver aquilo que era um problema meu, mas também que eu sabia que era um problema de outros professores. Obviamente que a Pitágoras, em termos de, portanto, aquilo que era a linha geral pensada para o Quinto Império, atualmente ela divergiu um pouco. Portanto, nós não se fazem jogos para ensinar. Portanto, nós estamos a fazer jogos neste momento lúdicos e, portanto, o objetivo é que as pessoas se divirtam, acima de tudo, se divirtam. Obviamente, para mim faz sentido colocar os temas históricos porque é uma coisa que eu gosto. E, portanto, eu acho que existe uma diversidade muito grande de temas e temas extremamente curiosos e que os jogos podem funcionar, sim, como um ponto de partida para aquilo que é o explorar um tema. E, portanto, se nós estamos a desenvolver um jogo sobre o café, nós colocamos algum conteúdo sobre, portanto, ou damos uma história, portanto, criamos uma narrativa à volta daquilo que é o principal, portanto, qual é a temática do jogo, apesar do jogo ser um abstrato, nós ali sim colocamos uma temática relacionada com o café. Importa que quem vai jogar o jogo fique a conhecer o porquê e o que é que inspirou, o que é que nos inspirou a fazer aquele jogo. E, portanto, para mim faz sentido os temas históricos, efetivamente, por causa disso. E, portanto, é uma linha que eu quero, portanto, seguir e que eu acho que... Eu, sinceramente, eu não tenho conhecimento de quais são os mais... Portanto, os mercados são todos diferentes, não é? E certamente a cada momento está a haver temas que estão um pouco mais em voga, há outros temas que vão também decaindo, mas eu penso que os temas históricos são aqueles temas que se mantêm sempre bastante, portanto, que não têm assim muitas variações. Mas não é esse portanto, o objetivo não é também de ser porque a história são temas que as pessoas mais gostam ou menos gostam. É efetivamente uma opção pessoal. Até porque se costuma dizer que nos jogos de tabuleiro não dá para andar atrás de modas, porque dado o tempo que demora a desenvolver, a criar e a desenvolver um jogo de tabuleiro, quando o jogo de tabuleiro sai cá para fora, ou seja, vamos dizer 1 ano e meio, 2 anos depois, a moda provavelmente já passou e já está noutra, a não ser que estejamos a falar de zombies ou de Marte. Que parece sim, os temas, tanto em temas como em mecânicas,
Às vezes nota-se, portanto, eu, desde 2012, e efetivamente no mercado, como já percebi isso, que tu de vez em quando tu tens ali um ano ou dois que portanto, há determinadas mecânicas que estão a ser muito utilizadas e aparecem muitos jogos com essas mecânicas, ou com temas, ou com determinados temas, mas depois tu percebes que também há logo uma mudança, portanto, há uma mudança e há uma série de editoras pequenas que se atrasam e que chegam já, que andam sempre atrás do isto, mas pronto, isto acho que eu acho que também hoje em termos de hoje, portanto, o mercado obriga-nos a ser cada vez mais criativos e efetivamente tem vindo a surgir temas e tem vindo a surgir também conceitos de jogo e mecânicas bastante interessantes. E isso é interessante perceber que ainda há muito para explorar. Efetivamente é necessário muita criatividade. Eu acho que portanto, é isso que nós devemos preocupar sempre em termos algo diferente, não é? Pegando numa coisa que disseste há bocadinho, e eu aproveitando também um pouco da experiência que tenho a ensinar jogos, há uma certa tendência dos pais das crianças, não é? A pensar, dos pais e até de muitos professores, diga-se de passagem, a pensar que vou dar este jogo ao meu filho porque este jogo vai lhe ensinar matemática, ou porque este jogo vai lhe ensinar história, ou porque este jogo... Não, o que convém os pais perceberem, e às vezes eu tenho de explicar isso a pais e até a professores, é que, como tu muito bem referiste, o jogo, a nível de tema, é uma introdução ao tema, não está ali uma lição que eles vão aprender a fundo. Exatamente. É uma introdução ao tema que depois é preciso completar. E depois há outra coisa que é importante, e é aí que está, para mim, um dos principais valores educativos de um jogo, porque qualquer jogo pode ser um jogo altamente histórico ou pode ser um jogo sobre monstros inventados no planeta XPTO, que pode ter um valor, o valor educativo pode ser exatamente igual. Porque o valor de um jogo, eu li um dia num livro, que o que faz é simular uma situação mais ou menos real e implementá-la no jogo em si. Ou seja, é um problema que as pessoas vão ter de resolver. O valor educativo do jogo, ou grande parte do valor educativo, vem precisamente da resolução desse problema. Portanto, os vossos filhos descansem, que vão estar sempre a aprender, seja qual for o jogo. Exatamente. É porque, e isso é um erro de quem desconhece o mercado, que é, ok, eu vou comprar um jogo porque o meu filho vai aprender aqui sobre história e a seguir vai poder fazer um teste e vai ter boa nota. Isso é mentira, um jogo não é um livro. E portanto, é assim, o objetivo de quem faz um jogo não é de que aquilo seja uma lição. É um ponto de partida. É um ponto de partida para a curiosidade. Pronto. É assim, eu posso dizer que no Quinto Império existe, sim, muito conteúdo. Porquê? Porque existem 600 perguntas de história e os miúdos, efetivamente, durante o jogo vão lendo as perguntas, vão respondendo às perguntas. No mapa existem muitas datas dos... Pronto. Mas um jogo não é e não pode ser visto como uma ferramenta para ensinar uma lição, porque não é. E aliás, isso aí tornaria o jogo muito chato. E portanto, nós queremos sim dar uma experiência divertida e lúdica e ser um ponto de partida para a curiosidade. Eu estou-me a lembrar, por exemplo, dos Seis Castelos que têm as mialhas, portanto, aquelas coisas. E aquilo, nós em Essen, quando contávamos a história, portanto, e aliás, o Rato fez um vídeo onde ele explica isso, e a curiosidade e o interesse dele a falar disso. Ou seja, era uma coisa que era característica nossa, né? Nós somos os pobres que partimos as moedas. E portanto, nós falávamos isto em Essen. Olha, estás isto a umas mialhas, nós partíamos as moedas para dar trocos e não sei o que, não sei quanto. E
e tu não, pronto, tu não fazes ideia a cara dos, portanto, daquele pessoal olhar para nós a pensar assim, mas vocês são loucos. Mas pronto, lá está, estamos a passar portanto, uma mensagem e uma curiosidade acerca de nós. Da mesma forma que lá está, que o Garum não é um produto típico português, mas nós produzimos Garum e vês que tem, portanto, as pessoas têm esse, e eu recebo muitas vezes e-mails de pessoas que jogaram jogos e que ficam contentes porque 2 ou 3 páginas, nós deixamos nos nossos jogos sempre 2 ou 3 páginas com conteúdo de curiosidades históricas e, portanto, isso define-nos como marca, que é as pessoas jogaram o jogo, divertiram-se com o jogo e depois pegam no livro e vão ler, olha, o que está aqui é este gajo aqui, é este acontecimento aqui, não sei o quê. E nós recebemos muitos e-mails de pessoas que, portanto, que fazem agradecem no fundo o facto de termos partilhado aquela parte de história. Eu fui há dias, e foi no Instagram, que houve um tipo espanhol em que fez uma publicação com 3 jogos da Pitágoras, em que ele falava exatamente isso, que ele tinha comprado os jogos e que tinha achado muito curioso o facto de vir no interior, portanto, ele até partilhou o Douro, o Fado e, se não estou em erro, foi o Garum. Não sei se foi o Garum, se foi o Seis Castelos. E ele falava exatamente isso, de que era muito curioso o facto de em Portugal estar-se a fazer jogos sobre a história de Portugal e que achava isso curioso e que faltava alguma editora em Espanha fazer o mesmo. Claro que em Espanha a história é complicada, não é? Porque estamos a falar de várias... Não é uma história portanto, as várias regiões não se unem numa história só, não é? Como nós aqui. Virando agora um bocadinho a agulha para a parte do design e da publicação de jogos, quando começaste a fazer o Quinto Império, e se calhar já estavas a fazer mais jogos, não sei, quais foram as primeiras dificuldades que encontraste como designer? Porque uma coisa é uma pessoa jogar jogos e dizer, epá, eu mudava isto neste jogo, eu mudava isto naquele, que todos nós fazemos, não é? Todos nós fazemos isso, epá, não gosto disto, este jogo não gosto tanto porque este jogo devia ser assim ou assado. Só que depois quando vai a fazer, é ligeiramente diferente, não é? Uma pessoa vê que não é assim tão fácil. Quais foram as dificuldades? Isto para quem nos está a ver e que esteja a desenhar jogos pela primeira vez, até perceber com quem já passou por aí. Quais foram as principais dificuldades que tiveste no início? É assim, eu não tinha muito base de comparação, percebes? Quando eu estava a desenhar o Quinto Império, eu não tinha base de comparação. E eu sei que uma das maiores... E eu, depois do Quinto Império, e já depois de começar a jogar muitos jogos, eu desenhei outros jogos e depois o problema é esse, é que nós estamos sempre a fazer comparações, percebes? E vem-nos sempre ou seja, por muito que nós tenhamos e estamos a fazer algo, inconscientemente estamos a fazer algo que já jogámos em algum momento, percebes? E eu com o Quinto Império nunca tinha jogado, portanto, eu só tinha jogado Monopólios e coisas assim, e portanto eu não tinha um termo de comparação e, portanto, tudo aquilo que eu fazia, eu ia testando e para mim funcionava porque as pessoas divertiam-se e queriam continuar a jogar, portanto, aquilo para mim estava bom, não é? Mas pronto, eu acho que sim, eu acho que eu sinceramente, e como conheço o antes e o depois, eu acho que o nosso grande problema é efetivamente muitas vezes estarmos a jogar ou criar, não é? Criar algo e depois começarmos a determinado momento portanto, do desenvolvimento, começarmos a achar que aquilo está parecido com algo inocentemente. Isso pode nos levar a que nós incansavelmente andemos sempre a alterar e a modificar, ok? Mas eu acho que há muito, e eu tenho muitas coisas fechadas dentro da caixa, não é? Que desenhei logo no início e que nunca publiquei. E eu acho que nós somos um bocado... há sempre aquela mania da perfeição, não é? Ou seja, há muitas coisas que nós
na nossa cabeça, e eu no início acontecia muito isso, que era estar a dormitar, não é? Portanto, ir para a cama com uma ideia e de repente estar a dormitar sobre ela e depois achar que eu vou ter que... E escrevia aquilo tudo e aquilo na minha cabeça fazia tudo sentido e depois construía um protótipo e aquilo não funcionava. Portanto, isto acontece, não é? Isto acontece. E eu acho que um dos principais erros que se comete e que eu acho que também cometi foi o facto de abandonar logo essas ideias. Portanto, as ideias não vêm logo e, portanto, não funcionam logo à primeira. E eu acho que necessitamos um bocadinho de amadurecer, não é? E ir pela tentativa e erro. E, portanto, desenvolvendo e investir muito no desenvolvimento. Eu acho que esse é o grande desafio, que é, no fundo, nós termos a capacidade de saber que estamos a fazer algo e que estamos a aplicar imenso tempo em algo e que aquilo pode não funcionar, mas nós não podemos desistir e, portanto, porque efetivamente, e também não podemos, eu acho que não se pode ser demasiado radical, a não ser que aquilo não funcione mesmo nada. Mas eu acho que um dos maiores erros é um bocado esse, é que nós agora estamos a desenvolver um jogo e que temos ali determinadas mecânicas e aquilo é um work, portanto aquilo tem ali um set collection, tem isto, tem aquilo e não funciona. Mas depois aquilo não funciona e nós não nos questionamos bem porquê e de repente mudamos aquilo tudo e aquilo deixa e passa a ser um roll and write e portanto eu acho que isso é uma dificuldade e pode ser sim aquilo que é quando nós estamos a entrar no hobby e que somos inexperientes, cometemos, que é sermos radicais em vez de nos sentarmos a pensar porque é que isto não funciona. Ok, isto não funciona por causa disto, disto e disto. Então eu não vou mudar radicalmente, eu vou só mudar este ponto, este e vou ver se funciona. E portanto eu acho que esse foi efetivamente, e quando eu desenhei os jogos seguintes foi um dos meus problemas, foi um bocado isso, que era desenvolver e de repente vai para a caixa ou altera-se tudo pronto. E não investi muito tempo a analisar e a fazer as alterações daquilo que efetivamente não funciona. Eu diria que o desenhar jogos, usando outras palavras para dizer exatamente aquilo que tu acabaste de dizer, é quase um trabalho de ourives. Tu tens um problema aqui, ou tens 2 ou 3 ou 5 problemas, tu não vais simplesmente entrar em pânico e passar a outro, não. Tu pegas em cada um dos problemas e resolves, ou tentas resolver o problema, mas sem fazer uma mudança radical. Sim. É limar arestas, quase isso. Eu acho que também há eu acho que também há um erro que eu cometi muito inicialmente, que era o facto de não testar tanto, não é? Portanto, os protótipos, não testá-los tanto para perceber onde é que estava o problema. Ou seja, 2 testes. E para mim aquilo era logo motivo de mudar, ok? Portanto eu necessitava de testar mais vezes para perceber o porquê. E portanto eu acho que esse também é um pouco aquela inexperiência inicial de quem está a começar, que é de, portanto, muitas vezes tomar decisões sem ter um termo de comparação ou sem ter, portanto, dados suficientes para tomar decisões, não é? Ou seja, é só porque achou. Quando é que decides que ser criador não era suficiente para aquilo que querias fazer e querias passar a estar por trás no papel de editor? Olha, isto também é um pouco, lá está, isto são as necessidades, não é? E portanto, o que é que acontece? Acontece que quando eu lanço o Quinto Império teve 3 edições, não é? Ele atualmente está sold out e está sold out por uma decisão, mas se estivesse à venda ele teria,
nós continuamos a receber imensas encomendas do jogo. É um jogo que em breve fará de 10 anos e que virá uma novidade. Okay, okay. É uma revelação. E, portanto, é por isso que ele também está, que nós não voltámos a mexer nele, porque vem aí alguma coisa. E, portanto, o que é que acontece? Acontece que depois eu tinha outras ideias e fui e lancei o Gente com Memória, portanto, depois até o Alves Rota, o Millions, mas só que depois, a determinado momento, eu percebi que era necessário, tornou-se uma profissão, não é? Ou seja, eu tinha, entretanto, tinha uma empresa. E, portanto, como qualquer empresa, necessitei de torná-la rentável, não é? Efetivamente, aquilo não foi uma aventura, e eu, quando avancei para a edição do Quinto Império, eu já tinha noção que queria criar uma empresa. E, portanto, o lançamento da-se, eu depois fundei a empresa e depois era necessário torná-la rentável. E pronto, entretanto, comecei a ganhar como eu também fazia a parte do design e também fazia toda a parte editorial, não é? Não sou eu que faço a ilustração, mas, portanto, era eu que fazia toda a parte editorial. E eu fui percebendo que era necessário outros jogos que não eram só os jogos do David, porque efetivamente a determinada altura eu tinha outras funções. Quem tem uma empresa tem que gerir uma empresa, portanto tem os clientes, e os clientes tomam-nos muito tempo também, e portanto editar um jogo, tratar dos clientes, já me levava uma grande parte do meu tempo e, portanto, eu não conseguia criar nem desenvolver jogos porque estava a ficar esgotado em termos de, portanto, em termos de tempo. E então comecei a receber ideias e a receber propostas de editores, de autores, e começou tudo com o Lusitânia, do João Quintela Martins. E depois, a partir daí, começou-me a tomar mais tempo, ainda mais tempo, o crescimento da empresa, e hoje em dia é quase... eu gostava, e sinceramente tenho muitas ideias de jogos que gostava de desenvolver, mas hoje em dia já perco muito mais tempo, e muito bem, não é? Com autores com quem sabe mais do que eu, não é? Mas perco no tempo na parte editorial e desenvolvimento de jogos de outros para publicar na Pitágoras. E, portanto, é um passo que acontece um pouco pela necessidade, não é? Qual é o momento do desenvolvimento do processo de desenvolvimento de um jogo que te dá mais gozo? É assim, eu gosto de todos, ok? Eu gosto de todos. Obviamente que, para mim, aquela fase inicial, confesso que, apesar de ser aquela que é mais... nós, no início, muitas vezes temos um protótipo em papel em que nem fazemos... Eu não vou dizer o nome, mas há uns... Portanto, é um jogo que nós vamos editar em 2022 e, portanto, nós juntei-me com os autores. Naquele caso só estava um dos autores, portanto o outro veio mais tarde, e já tínhamos conversado sobre o jogo, e sentámos a elaborar o primeiro draft em papel. Eu gosto muito desta ideia em que nós estamos ali a debitar ideias e vamos ali começar a construir uma carcaça, portanto um esqueleto. Gosto muito. Obviamente que depois, quando nós vamos jogar estes primeiros protótipos e os levamos à mesa, é um bocado frustrante, não é? Mas é frustrante, mas ao mesmo tempo, para mim, é aquele momento chave em que vão chover ideias. Ok? E chovem ideias e efetivamente nós vemos as coisas a acontecer. E para mim, apesar de ser um momento em que o jogo está muito longe de ser laminado, portanto estamos ali uma coisa que
que até às vezes dá para jogar 2 ou 3 turnos, ou às vezes nem dá para jogar nenhum, e que para mim é a etapa mais interessante. E é a etapa mais interessante porque, sim, nós estamos a desenvolver, estamos a meter ideias, estamos a alterar aquilo que está mal e, portanto, e depois partimos para o teste, fazemos uma ronda, aquilo não funciona, fazemos um turno, mas aquilo não funciona, bota novamente todas as cabeças a pensar, e, portanto, para mim é a etapa mais interessante. Depois, obviamente, para o final e quando o jogo já está laminado e já está quase pronto para editar, não é? E naquele momento antes de nós começarmos a ilustração, também é interessante porque nós efetivamente exploramos o jogo, tentamos ver se há ali algum bug, se há ali alguma estratégia que os jogadores... Portanto, nós muitas vezes fazemos um jogador estúpido, não é? Aquele que está ali a jogar, mas é um jogador que muitas vezes encontra ou pode encontrar ali caminhos e problemas, não é? Isto é muito importante haver um jogador estúpido e fazer estes playtests, não é? E isto eu acho que também é uma etapa interessante, mas claro, a etapa inicial é sem dúvida mais interessante. Já deste aí uma série de luzes sobre o processo de criação, sobre o processo de desenvolvimento de um jogo. Isto é importante para aqueles que estão a começar também a fazer jogos, porque quem já anda nisto há muito tempo já não está a haver exatamente nenhuma novidade. Para quem está a começar, que conselho é que davas a um novo criador? Eu sei que este ano, não sei se foi por ser um ano em que estivemos mais fechados em casa, provavelmente foi por causa disso, e toda a gente deu mais aso à sua veia criativa. Eu sei que recebeste aí no e-mail muitas propostas assim de protótipos e tal, e tiveste aí umas reuniões com novos editores, com novos criadores, e provavelmente com antigos também. A que conselho é que darias a um novo criador? É assim, eu acho que o primeiro conselho é jogar. Jogar muito. Eu posso dizer que talvez 10% das propostas que recebemos são efetivamente pessoas que conhecem o mercado. Há muitas ideias que vêm de pessoas que tiveram uma ideia e metem os dados naquilo e pronto. E eu não discordo disso, percebes? Eu acho que eu respondo a todas as pessoas. Eu só acho que há certas pessoas que por vezes não percebem naquilo que estão a fazer, e depois quando nós damos algum, olha, não tem interesse, não sei o quê, há pessoas, mas não tem interesse porquê? Tipo, pronto. Mas eu acho que o principal e o principal conselho que eu dou tanto a quem está a iniciar é efetivamente testar muito, ouvir e não fazer aqueles erros que eu estava há um bocado a dizer, que é ser radical, ok? Vamos destruir isto tudo, partir isto tudo e fazer uma coisa nova. Não façam isso. Portanto, testem com muitas pessoas, se detectarem o erro, percebam onde é que está o erro e efetivamente corrijam-no, mas corrijam-no não é de uma forma radical. E eu acho que também é muito importante testar com vários tipos de públicos, não testar sempre com os mesmos públicos, porque e mesmo quando nós estamos a jogar, a testar com uma mesa de pessoas que se conhecem, isto também não é bom. Portanto, eu acho que é muito importante fazer uma rotação dos playtesters e também que sejam playtesters que não se conheçam. Porque isto de facto é que ajuda-nos a desenvolver. E portanto, e também acho que é importante uma coisa que é muitas vezes nós como jogadores, em cada jogador há um criador, não é? Portanto, nós estamos a jogar um jogo e temos logo imensas. Também é muito importante para os autores saber filtrar a informação, porque nem tudo aquilo que os playtesters diz está
também acertado. Portanto, isto aqui é muito importante. Nós tivemos, por exemplo, um feedback do café de um playtester que ele disse muito mal, não foi muito mal, mas disse mal do jogo. Está livre disso. Portanto, ele pode e deve o fazer. Mas de facto, aquilo, eu lembro-me que aquilo caiu quase como uma bomba para nós e foi quase desmotivante. E foi logo numa fase inicial e nós tivemos, portanto, o Bola e o Costa tiveram a capacidade de perceber se havia ou não um erro no jogo ou se seria o jogo que não estava para o perfil daquele jogador. E, de facto, o jogo não estava o perfil daquele jogador porque era um jogador de jogos pesadíssimos e, portanto, aquilo para ele era, portanto, lá está a necessidade de estarmos a fazer um teste também com aquilo que é o público, ou seja, não podemos ir fazer um teste de um jogo pesado com alguém que só gosta de party games, ou seja, isto vai-nos dar efetivamente um resultado que não é verídico, portanto este tipo de inputs tem que vir efetivamente para aquilo que nós queremos, portanto nós sabemos que queremos ir naquela direção e portanto vamos ali buscar público daquele mercado e vamos testar e ouvir e saber filtrar. É isso. Nós muitas vezes aprendemos com esses conceitos todos, claro, mas aprendemos até melhor quando nos contam histórias em particular, porque ou muitas vezes as histórias são mais curiosas ou mais engraçadas ou mais isto ou mais aquilo, e despertam-nos um outro sentido que acaba por nos fazer fixar certas lições até melhor, e é por isso que eu te vou pedir para me contares uma história que tenha sido uma história curiosa ou engraçada, ou que tu tenhas achado curiosa ou engraçada, que se tenha passado numa altura em que alguém te estivesse a tentar vender um jogo, ou a ideia de um jogo. Não tem que ter nomes. É assim, eu tenho uma muito curiosa, mesmo muito curiosa, e não vou citar nomes, mas se eu citar o acontecimento, a pessoa vai... Há uns tempos atrás, portanto, antes da pandemia, vieram-me apresentar uns jogos. Efetivamente, eu gostava muito, aquela pessoa tinha um jogo interessante, ok? E eu falei sobre esse jogo, se ele não vinha apresentar-me esse jogo novamente, e portanto eu até tive na altura, portanto estava eu e estava o Rola, estávamos os dois, e efetivamente eu até estava entusiasmado para ir ver aquele jogo novamente, porque eu já o tinha jogado e tinha gostado. E qual não é o meu espanto em que a pessoa trouxe montes de protótipos. Eu acho que isto é uma dica para os designers. Ele trouxe montes de protótipos. Eu pensei, mas eu só queria ver aquele. E entretanto, ele mostrou tudo e mais alguma coisa. E aquele que era o jogo que eu tinha, que era o principal foco daquela reunião, ele não mostrou. Porque não teve tempo. E o meu espanto em que ele trouxe um jogo gigante, um cubo enorme. E eu na altura pensava que aquilo era uma mala. Mas não, aquilo era o jogo. E qual é o meu espanto que aquilo colocou em cima da mesa. E eu fiquei pasmado com a quantidade de componentes, que aquilo tinha uns tubos e tinha umas coisas que ele só em produção deveriam ser alguns 100 euros, portanto, só para produzir. E no fundo o jogo era apenas uma sopa de letras, ou seja, nós íamos colocando letras, ou seja, e eu fiquei a olhar para aquilo e pronto, para além do jogo ser aborrecido, portanto aquilo não trazia nada de inovador e tinha ali um custo de produção que aquilo era abismal. Eu não sei como é que alguém poderia tirar a rentabilidade, mas lá está. Eu acho que isto também é um pouco um ensinamento e é aquilo que eu digo, que eu acho que um designer deve, sim,
preparar-se para portanto, um pitch e estar bem preparado, mas é para um pitch de um jogo, ou seja, não é levar portanto, a caixa toda dos jogos que lá tem e de repente dar uma lavagem e nós que estamos ali a ouvir ficamos, uou, então, e afinal, pronto. Mas pronto, é uma história curiosa e pronto. Eu espero que a pessoa não veja isto. Lembras-me uma história que me aconteceu em 2018 e repetiu-se o ano passado. Quando estive em Essen, em 2018, eu tinha uma espécie de reunião marcada com outros designers que estavam no início de carreira, alguns já tinham até alguns publicados, e éramos 8 ou 9 à volta de uma mesa. E então chegou aquela altura em que cada um tinha tipo 5 minutos para fazer um pitch aos outros todos e fazer um testezinho e tal. E a certa altura chega o momento em que o moço que está ao meu lado tem o jogo para apresentar. Então ele abre literalmente um trolley, uma mala, e saca para aí 10 Tupperwares com jogos dentro, cada um com o seu jogo dentro. E ficámos todos a olhar para ele, literalmente. Eu acho que há muito disso. Eu posso contar, e nós para o ano, e isto ainda não foi anunciado, mas irá ser anunciado, nós vamos lançar um jogo que foi desenvolvido por um grande autor internacional. E, portanto, reconhecido mesmo. E, portanto, ele desenvolveu um jogo para a Pitágoras. E eu quando fui fazer um pitch, eu fui fazer um pitch, aliás, quando ele veio fazer o pitch comigo, eu ia mais nervoso do que ele. Porque ele vinha na boa, não é? Portanto, para ele aquilo era canja. Nós fizemos uma troca de e-mails simples, em que eu manifestei interesse, eu fiquei pasmado quando ele disse que sim, eu desenvolvo, não tenho problema nenhum, até gostava mesmo de editar um jogo em Portugal. Eu fiquei, uau, que é isto? E depois nós marcámos em essa. E ele levou 2 protótipos. Ele sacou de um protótipo e apresentou em 2, 3 minutos e eu disse, eu não gosto. E ele arrumou e puxou do outro. Isso acho que é muito interessante, não é? Porque já me aconteceu, por exemplo, com outros autores, que é tu, portanto, apresentam, estão-te a apresentar um jogo e tu dizes, eu não gosto, ok? Por algum motivo, há coisas que não gostas logo e nós somos assim ou percebemos que aquilo não funciona. Neste caso, não funcionar, o jogo funcionava. Eu simplesmente não gostava, porque eu não gosto de jogos de dados, ok? Portanto, eu não gosto de jogos de dados e quando eu vi que tinha dados, eu disse que não gostava. E, portanto, há muitas vezes pessoas que estão a apresentar um jogo, mas não gostam, mas continuam a insistir e porquê, e a tentar vender e coisa. Não, ele arrumou o jogo e puxou do outro jogo. E quando ele puxou do outro jogo, eu estava também com o Gola, estávamos a jogar e nós, isto é a cara da Pitágoras, é excelente. E portanto, nós fizemos 2 ou 3, portanto, ele perguntou se podia continuar e se nós gostávamos, disse que sim, nós estamos a gostar imenso. Jogámos e foi espetacular, ou seja, nós basicamente em 15, 20 minutos tivemos uma reunião onde foram apresentados 2 jogos e onde, portanto, foi contratado um jogo. E aí vê-se a experiência, não é? E o profissionalismo daquela pessoa que, efetivamente, ele teve a capacidade de perceber, olha, eles não gostam, arruma. Não vou tentar estar aqui porque não tenho necessidade disso e vou puxar outro. E ele não levou 20 jogos, levou só 2, não é? Portanto, ele teve a amabilidade, eu na altura até tinha falado só, ele levou 2 e portanto foi interessante. Eu acho que isto é um pouco aquilo que é importante. Nós, enquanto também designers, sabemos ouvir o não é? Achas importante, falaste agora que a Pitágoras vai lançar um jogo de um autor internacional, achas importante
Isto vai de encontro já à pergunta que te vou fazer a seguir, também sobre o estado do mercado nacional neste momento, sobre se há público, se não há público e tal. Achas importante uma editora nacional ter um autor internacional para chamar gente ou para se Eu acho colocar? Achas que mesmo no mercado internacional é uma forma de se colocar mais visível no mercado? é assim, pronto, e falando um pouco sobre o mercado português é um mercado interessante, sim, dá para sobreviver e subsistir do mercado português. Obviamente que eu poderia falar do mercado nacional há um ano atrás, antes da pandemia, e tinha uma opinião. Naturalmente que agora, neste momento, e ainda estamos num período de pandemia, não é? O mercado efetivamente está um pouquinho a oscilar, e nós sabemos disso, e há muitas pessoas desempregadas, as pessoas também têm medo do futuro, quem está empregado também está a fazer poupanças, porque não sabe muito bem o que é que o futuro nos reserva, e, portanto, nota-se bem que houve um abrandamento nas compras, ok? Portanto, houve um momento onde houve um grande buzz, não é? E vendeu-se ali naquele período de março, abril, maio, junho, portanto, em que as pessoas efetivamente ficaram fechadas em casa, mas depois disso houve um abrandamento. Portanto, e agora ainda estamos a ver como é que está o Natal, não é? Ainda não sabemos muito bem, apesar de sentirmos que está a mexer, não é o que se mexia nos outros anos, ok? Acho que aqui não Estou-te a perder, David. Tens. Agora a tua câmara parou totalmente. Tu ouves-me? Estás-me a ouvir? Agora sim. É que a tua câmara começou a falhar aos poucos e tal. Yeah, ok. Sim, continua. Estava a dizer, depois isto vai ser editado. Sim, sim. Olha, estava a dizer que não é uma necessidade portanto, de ir buscar um autor, não tem a ver com a questão de que as pessoas ou o público vai comprar porque é o autor. E o que eu estava a dizer que o mercado é um nicho, não é? Ou seja, aquelas pessoas que conhecem o autor são um nicho. E, portanto, uma parte dos clientes e das pessoas que compram jogos, muitas delas não fazem ideia de quem é que são os autores, ok? Portanto, não conhecem os autores. E, portanto, não tem a ver com uma questão de... não tem a ver com essa questão. Tem a ver simplesmente porque achei que e foi um pouco também uma experiência de perceber se um autor internacional estaria interessado em publicar um jogo na Pitágoras. E efetivamente eu tinha tinha essa expectativa e portanto correu bem. Posso dizer que tem outra facilidade. Há coisas que têm facilidade. Nós estamos neste momento, o jogo está praticamente está ilustrado, está fechado, e portanto ele vai começar em produção em janeiro. Eu posso dizer que ele já tem licenças, portanto, ou seja, já há editoras internacionais que adquiriram, que querem, umas querem e outras já estão mais ou menos fechadas. E, portanto, eu notei que existe essa facilidade, ou seja, quando nós enviamos, portanto, a proposta, efetivamente recebemos muito mais respostas, porque o nome, claro, chama logo a atenção. Mas não é, portanto, eu acho que nós, portanto, queremos continuar muito a trabalhar com autores portugueses, mas para mim faz mais sentido contratar um jogo a um autor internacional do que comprar uma licença, por exemplo, a uma editora que já publicou um jogo. Ou seja, ter algo que é um original para nós e por um autor. Portanto, eu acho que isso faz mais sentido
para mim, e portanto foi uma decisão, uma escolha. Novidades da Pitágoras para os próximos tempos? Olha, é assim, nós estamos aí com algumas novidades. É assim, eu vou te dizer que nós cortámos um dos jogos do ano que vem. Efetivamente, apesar deste ano ter sido um dos melhores anos da Pitágoras, foi o melhor ano da Pitágoras, sem dúvida. E sobretudo porque nós entramos no mercado internacional, que era algo que tínhamos feito muito timidamente em 2019, mas mesmo muito timidamente, e onde passado a presença em Essen e também as novidades, o café e o Rossio, permitiram-nos que entrar no mercado e felizmente correu bastante bem, muito nessa linha. E, portanto, portanto, mesmo assim, eu decidi que tinha para o ano, tínhamos pensado editar um jogo de tabuleiro, ou seja, eram 2 jogos de tabuleiro, portanto, 2 jogos robustos, e eu decidi adiar um para 2022 porque acho que é sensato, porque não se sabe muito bem como é que as coisas estarão para o ano. E, portanto, vamos ter o Pessoa, do Orlando Sá, portanto, é uma das novidades. Vamos ter a reedição do Rossio, o Rossio está esgotado. O café também está esgotado. Está esgotado praticamente desde final de outubro. Portanto, nós ficámos sem jogos muito rapidamente. E, portanto, vamos fazer uma reedição. E assim, posso já dizer que a nova edição vai ter uma expansão, e, portanto, mas estejam à vontade que a expansão também vai estar separadamente. Quem quiser, as últimas unidades que estão na FNAC e no El Corte Inglês e nas lojas nos nossos clientes, podem nas levar porque vai haver portanto, vão ser vendidas também separadamente. E pronto, e depois vai haver um jogo, que é um jogo de cartas, um party, portanto, deste autor, que eu não vou revelar por agora, porque senão matam. Lá para janeiro, sim, será divulgado. Eu só acho que nós queríamos ter também algumas decisões das licenças, que era para também pronto, e estarmos um bocadinho também. Acho que neste momento a cabeça de todas as pessoas está um pouco em estar seguro, não é? Porque a pandemia neste momento também está a alastrar. Temos o nosso Natal, e também não sabemos muito bem, está tudo muito incerto, e nós não queríamos estar aqui, no fundo, a chover no molhado, não é? Ou seja, as pessoas neste momento estão a preocupar-se, sim, com as suas famílias, com os seus amigos e com a sua saúde, e esperamos que em janeiro as pessoas estejam mais, nós todos estejamos um bocadinho mais livres desta afronta e que possamos também estar mais ativos, e depois eu acho que também é o timing certo para comunicarmos isso. Falaste numa pessoa, já agora faço esta pergunta, que nem estava nem estava prevista, mas estamos a falar daqui de um jogo com um tema muito particular, para um jogo de tabuleiro, não é? Estamos a falar de um autor subejamente conhecido, tudo muito bem, mas já o próprio estudo do autor nem sempre é fácil, não é? Sim. Embora ele seja, é impressionante que sempre que eu estive lá fora, o nível de reconhecimento que o pessoal lá fora tinha relativamente ao Fernando Pessoa. Mas o que é que te atraiu no jogo? O que é que te puxou mesmo para editares um jogo sobre Fernando Pessoa? É assim, eu acho que vem-me temas improváveis à cabeça. Pronto. E para mim, eu quando tive, portanto, eu desde o início
portanto, desde o início que entrei neste mundo, eu sempre tive 4 ou 5 temas ou nomes que eu queria ver em jogos, ok? O café é um deles, ok? E, portanto, já está publicado, mas existem os outros que eu não vou agora dizer. Um dos outros era o Pessoa. E o Pessoa também muito porque lá está o Quinto Império. O Quinto Império portanto, está também relacionada com toda esta questão, não é? E, portanto, o Pessoa era um tema que eu queria ver muito no jogo. E, portanto, eu lancei o desafio, sabendo que a literatura é algo que é improvável num jogo de tabuleiro, quase improvável. Como é que vamos fazer um jogo sobre literatura? Porque como é que vamos escrever livros, não é? Num jogo de tabuleiro. Mas o Pessoa é uma personagem, portanto, extremamente versátil e onde nós podemos pegar em muita coisa. Portanto, eu acho que o Fernando Pessoa portanto, é um autor que, se hoje fosse vivo, sem dúvida, ele ainda estaria muito à frente do tempo. Portanto, ele quando viveu já estava em 2040, portanto, e se ele hoje vivesse, ele ainda seria uma personagem muito, muito, muito à frente. E eu acho que nós conseguimos, portanto, o Orlando, neste caso, o mérito está todo no Orlando, portanto, o desafio foi lançado ao Orlando e ele teve capacidade de desenvolver um jogo extremamente... Estamos a falar de um jogo que não é muito difícil de se aprender, ok? Mas tem um nível de complexidade, não complexidade no jogar, ok? Mas sim na parte temática, ou seja, conseguimos ali, desde fazer poemas, inspirar-nos, à parte também do mapa astral que andava na cabeça dele, os heterónimos, ou seja, há ali um nível de complexidade que é o nível de complexidade que efetivamente a cabeça do Pessoa tinha, ou seja, tudo aquilo era demasiado complexo para a gente entender. E eu acho que o jogo está com uma sutileza muito, muito, muito interessante. E não portanto, é um jogo que tem um pouco mais, portanto, o nível de dificuldade está um pouco acima do Rocio, mas qualquer jogador familiar, primeira vez, segunda vez, vai entender o conceito, mas não vai entender a profundidade, mas vai jogar o jogo. Mas depois, a partir daí, vai começar a perceber e vai começar a explorar o jogo e vai certamente tirar proveito da experiência. Sobre o tema, eu posso dizer o seguinte: eu mandei o jogo para ser analisado para potenciais interessados em licenças. E tive, claro, pessoas que disseram logo: que é isto, Pessoa? Pronto. E posso dizer que um editor alemão respondeu que o Pessoa era o autor ou o escritor preferido dele. E eu posso dizer que tive muito poucas pessoas que tiveram aquela primeira portanto, reação de que é o Pessoa. Ou seja, a maior parte das pessoas conhecia o Fernando Pessoa. Eu estou-me a lembrar, não sei se foi em Oslo, se foi em Helsínquia, que houve uma livraria que só vendia o livro do Desassossego. Se tu pesquisares, quem nos está a ouvir pesquisar, houve uma livraria na Noruega que só vendia o livro do Desassossego, do Fernando Pessoa, porque a pessoa que fundou aquela livraria, eu não sei se a livraria ainda existe, mas ela era completamente portanto, vidrada do Fernando Pessoa. E, portanto, se há um norueguês que conhece o Fernando Pessoa, certamente caberá em todo o mundo pessoas que gostam. E eu acho que é levar... o Fernando Pessoa não precisa de... porque ele já é
publicado e traduzido internacionalmente em não sei quantas línguas. Mas eu acho que é giro, sinceramente, e muito interessante haver um jogo sobre esta temática, porque merece, sem dúvida. E é falar de Fernando Pessoa, claro, tinha de ser, acabar com nota alta esta entrevista com o David Mendes, a falar de Fernando Pessoa, é falar precisamente dele que encerramos esta entrevista. Muito obrigado, David, por ter estado cá. Olha, antes de mais, eu não agradeci logo no início, mas agradeço agora. Obrigado pelo convite, foi um prazer este pequeno momento, não é? E pronto, e esperemos que em breve nos possamos todos encontrar à volta de uma mesa, que eu acho que isso é que nos está a faltar, não é? Todos encontrarmos todos novamente em uma Con qualquer. Esperemos que a Leiria Con este ano não nos pregue uma partida. Não foi a Leiria Con, foi mais a pandemia. Sim. E que a gente nos possa encontrar todos. Obrigado. Vamos acreditar que isso vai acontecer. Vamos acreditar. A vocês que estão aí desse lado, muito obrigado por terem ficado connosco, comigo e com o David, durante esta horinha de conversa. E podia ser muito mais, que tantas histórias havia aqui para contar. Já sabem, a treta do costume, como se costuma dizer. Se gostam do vídeo, é só fazer o likezinho do costume, deixar a subscrição no canal, porque vêm mais entrevistas também. Estamos em época de entrevistas aqui na Curious Box, portanto vêm aqui mais algumas entrevistas com alguns autores portugueses e também com alguns autores internacionais, e aposto que um deles, vocês têm jogos deles em casa, aposto. Portanto, fiquem atentos, as entrevistas vêm aí, já sabem que ao domingo, normalmente é domingo, 9 horas da noite, é tempo de Dupla de Choque com o João Pimentel do canal É a Tua Vez. Podem aproveitar e dar lá um saltinho e subscrever também o canal dele. Mas não me digam que preferem os jogos dele, os jogos que ele escolhe aos jogos que eu escolho. Isso não pode ser. Estamos aqui na minha casa na minha casa tenho de mandar eu, mas pronto, não tenho corrido lá muito bem para o meu lado. Mas há uma rivalidade. Há uma rivalidade, sim. É uma rivalidade saudável, uma rivalidade da vida. E eu acho que é importante haver olha, eu digo-te que é uma das coisas que eu acho mais interessante neste mercado, e que eu acho que não deve haver isso, essas questões de que eu jogo jogos pesados, jogo jogos melhores do que tu, eu sou melhor jogador do que tu. Não, eu acho que tem que haver espaço para tudo. E eu, sinceramente, obviamente tenho uma tendência maior para jogos pesados, mas eu adoro jogar também party games, e quando estou com, e sobretudo nesta época, não é, em que estamos em casa com as famílias e que são pessoas que geralmente não jogam jogos pesados, sabe tão bem jogar um bom party, é uma coisa muito mais light, muito mais ligeira. E portanto há espaço para tudo, que eu acho que isso, e é saudável, não haver esta rivalidade que muitas vezes existe. Aqueles gajos estão ali a jogar um party game, não saem dali, não sei o que, não sei. Isso. Portanto, meus caros, aproveitem que estamos na altura do Natal, passem tempo com as vossas famílias, com os vossos amigos mais próximos, não façam grandes ajuntamentos, mas levem sempre um jogo de tabuleiro convosco. Para não correrem o risco, façam como muitos de nós, andem sempre com um no carro, para nunca faltar, ou um na mochila, caso saiam a pé, para nunca faltar, porque nunca sabem quando é que vão encontrar aquele amigo que vai jogar convosco. Aproveitem, estão muitos jogos aí para serem aproveitados, tenham especial atenção, recomendação pessoal, ao café, que é o vício cá de casa ultimamente, e é um grande jogo. É um grande jogo, sem dúvida, e que é muito fácil de levar à mesa e que toda a gente vai gostar. Eu costumo dizer que 3 regras para queimar a cabeça. É verdade. E depois tem outra coisa que funciona muito, muito bem a solo, porque ser aquela questão de tu quereres é um exercício de superação. Como queimar a cabeça em 20 minutos. Aí está. Aí está o café para todos vocês. Aproveitando também as palavras do David há bocado e fazendo a despedida aqui do costume no canal, esperamos ver-vos a todos em breve numa mesa
bem perto de vocês. Tchau.